Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando no grupo de leitura. Eu estou aqui lendo, fazendo a introdução inicial, porque o Caio não está, né? Talvez era até para o Arlen fazer, eu acabei falando, mas desculpa. Não sei se você costuma fazer a leitura aqui no grupo 1 ou não, mas depois você me fala. Não, quem faz é o Caio, pode seguir você mesmo. Pode seguir, tá bom? Vou seguir. Estamos aqui no 36º encontro do grupo Lendo o Livro 1, do Capital. Estamos no capítulo 13, item 3, subitem B, né? Prolongamento da jornada de trabalho. Então, vamos começar aqui. Se a maquinaria é o meio mais poderoso de incrementar a produtividade do trabalho, isto é, de encurtar o tempo de trabalho necessário à produção de uma mercadoria, ela se converte como portadora de capital nas indústrias de que imediatamente se apodera no meio mais poderoso de prolongar a jornada de trabalho para além de todo o limite natural. Ela cria, por um lado, novas condições que permitem ao capital soltar as rédeas dessa sua tendência constante e, por outro, novos incentivos que aguçam sua voracidade por trabalho alheio. Primeiramente, na maquinaria, adquirem autonomia em face do operário o movimento e a atividade operativa do meio de trabalho. Este se transforma, por si mesmo, num perpetuum mobile industrial, que continuaria a produzir ininterruptamente se não se chocasse com certos limites naturais inerentes a seus auxiliares humanos. 2 pontos. Debilidade física e vontade própria. Só uma coisa, esse perpetuum mobile, eu acho que deve ser uma espécie de máquina de funcionamento perpétuo, assim, que seria móvel perpétuo, né? Seria alguma coisa assim. Que não acaba, né? Continua funcionando de maneira contínua. Então, voltando. Como capital e como tal o autômato tem no capitalista consciência e vontade, a maquinaria é movida pela tendência a reduzir ao mínimo as barreiras naturais humanas resistentes, porém elásticas. Uma nota de rodapé aqui, 143, que é uma citação do Robert Owen, né, um dos socialistas utópicos, aqui o Marx está citando, que diz assim, texto de 1817, né, observações sobre o efeito do sistema de manufatura. Desde a introdução geral da cara maquinaria, a natureza humana foi forçada muito além da sua força média. Fecha aspas. Está na página 16 aqui desse texto. Voltando para o texto. Tal resistência é, de todo modo, reduzida pela aparente facilidade do trabalho na máquina e pela maior ductibilidade e flexibilidade do elemento feminino e infantil. Mais uma nota de rodapé, 144, uma longa nota de rodapé aqui, em que o Marx diz assim, os ingleses, acostumados a tomar a primeira forma de manifestação empírica de uma coisa como seu fundamento, costumam considerar como causa do longo tempo de trabalho nas fábricas o grande roubo das crianças que o capital, à maneira de Herodes, cometeu nos inícios do sistema fabril nos abrigos de pobres e de órfãos. Assim, por exemplo, Fielden, ele mesmo, um fabricante inglês, declara, 2 pontos, aí Marx está citando diretamente esse Fielden, esse texto aqui de 1836, né? Que diz assim, é evidente que as longas horas de trabalho foram instituídas pela circunstância de que um número tão grande de crianças desamparadas eram fornecidas por diferentes regiões do país,
de modo que os patrões não dependiam dos operários e que, depois de terem estabelecido esse tempo de trabalho como costume, com a ajuda desse material humano miserável, que assim haviam obtido, eles puderam impô-lo a seus vizinhos com a maior facilidade. Fecha aspas, volta ao Marx, continua. Quanto ao trabalho feminino, diz o inspetor de fábricas Saunders, no relatório Fabril de 1844, abre aspas, diz ele, né, o Saunders. Entre as trabalhadoras, há mulheres que, por muitas semanas consecutivas, excetuando-se uns poucos dias, trabalham das 6 da manhã até meia-noite, com menos de 2 horas de pausas para refeições, de modo que, em 5 dias da semana, restam-lhe somente 6 horas de 24 para ir à casa e deitar-se. Tem já uma mão levantada. Warley, por favor, Warley. Não, só no início aí, o Marx fazendo uma crítica ao empirismo inglês, né? Bem no início aí. Toma, né, como as formas de manifestação empírica de algo como uma causa, né? Esse é um... O Marx costuma, às vezes, fazer esses comentários aí sobre franceses, ingleses, né, alemães. O Fernando de Jorge também levantou a mão. Por favor, Fernando. Não, ele fala da autonomia da máquina, né? Ele tem um texto logo no comecinho, né? As máquinas vão ganhando autonomia, né? E esse texto, se você pensar naquilo que eles falam hoje de inteligência artificial, isso chega ao máximo, né? Isso chega ao máximo. Então, adquire na maquinaria adquire autonomia face ao operário. Hoje mesmo eu li um artigo que é uma grande besteira sobre os empreendedores, né? 90% das pequenas lojas de e-commerce duram 3 meses só. Então, aí uma das razões é o trabalho excessivo. Quer dizer, o fulano faz tudo. É uma das razões, não a única. E nem a maior. Então, ele disse que quem vai resolver isso é a inteligência artificial, onde a pessoa só vai diminuir drasticamente o trabalho dessas pessoas. O que é evidentemente uma mentira para quem conhece o ramo. Então, na verdade, a inteligência artificial promete essa grande autonomia da máquina e um papel quase irrelevante do trabalhador. É só para ilustrar um pouco. É um ponto importante mesmo, porque, na verdade, isso aqui que o Marx está falando, né, nesse tempo histórico dele, estava talvez dando os seus sinais, né, mais claros aí, e hoje em dia, com a inteligência artificial, de fato, isso é uma atualidade aí da crítica da economia política, né, tem razão. Então, vou continuar aqui, nós paramos nessa nota, né, na verdade, nesta nota aqui. Continuando, então. A produtividade da maquinaria, como vimos, é inversamente proporcional à grandeza da parcela de valor por ela transferida ao produto. Tem uma formulação aqui. Portanto, a maquinaria é inversamente proporcional à grandeza da parcela de valor por ela transferida ao produto. Quanto mais tempo ela funciona, maior é a massa de produtos sobre a qual se reparte o valor por ela adicionado. E menor é a parcela de valor que ela adiciona à mercadoria individual. Mas o tempo de vida ativa da maquinaria, é claramente determinado pela duração da jornada de trabalho ou do processo de trabalho diário, multiplicado pelo número de dias em que ele se repete.
Entre o desgaste das máquinas, e seu tempo de uso, não existe em absoluto uma correspondência matematicamente exata. E mesmo partindo-se desse pressuposto, uma máquina que funciona 16 horas por dia durante 7 anos e abrange um período de produção tão grande e adiciona ao produto tanto valor quanto a mesma máquina o faria se funcionasse apenas 8 horas por dia durante 15 anos. No primeiro caso, porém, o valor da máquina seria reproduzido 2 vezes mais rapidamente do que no segundo. E por meio dela, o capitalista teria apropriado em 7 anos e meio tanto mais trabalho quanto no segundo caso, em 15 anos. O desgaste material da máquina é duplo. Um deles decorre de seu uso, como moedas se desgastam com a circulação. O outro, de seu não uso, de uma espada inativa, como uma espada inativa enferruja na bainha. Esse é seu consumo pelos elementos. O desgaste do primeiro tipo se dá na proporção mais ou menos direta de seu uso. O segundo, até certo ponto, na proporção inversa de seu uso. Tem mais uma nota aqui, de 145, que é uma citação, né, desse texto do Ur, que ele já falou, desse economista político, aqui, né? Que diz assim, abre aspas, a causa da deterioração das delicadas partes móveis do mecanismo metálico pode residir na inatividade. Fecha aspas, está na página 281, desse é a filosofia das manufaturas, né? Acho que é isso o nome do texto. Voltando, então. Mas, além do desgaste material, a máquina sofre, por assim dizer, um desgaste moral. Ela perde valor de troca na medida em que máquinas de igual construção podem ser reproduzidas de forma mais barata, ou que máquinas melhores passam a lhe fazer concorrência. Mais uma nota de rodapé, 146. O Marx diz assim, o já mencionado Manchester Spinner, imagino que é na revista, no periódico Times, 26 de novembro de 1862, inclui entre os custos da maquinaria o seguinte, abre aspas, ele, isto é, o desconto pelo desgaste da maquinaria, tem também a finalidade de cobrir a perda que deriva do fato de máquinas mais novas e de construção aperfeiçoada substituírem constantemente as máquinas antigas antes que estas estejam desgastadas. Fecha aspas. Voltando para o texto. Em ambos os casos, seu valor, por mais jovem e vigorosa que a máquina ainda possa ser, já não é determinado pelo tempo de trabalho efetivamente objetivado nela mesma, mas pelo tempo de trabalho necessário à sua reprodução, ou à reprodução da máquina aperfeiçoada. É isso que a desvaloriza em maior ou menor medida. Quanto mais curto o período em que seu valor total é reproduzido, tanto menor o perigo da depreciação moral. E quanto mais longa a jornada de trabalho, mais curto é aquele período. A primeira introdução da maquinaria em qualquer ramo da produção seguem-se gradativamente novos métodos para o barateamento de sua produção, além de aperfeiçoamentos que afetam não apenas partes ou mecanismos isolados, mas sua estrutura inteira. Razão pela qual, em seu primeiro período de vida, esse motivo especial para se prolongar a jornada de trabalho atua de maneira mais intensa. Temos 2 notas aqui, e eu vou passar a palavra para o Fernando, e depois eu leio aqui essas 2 notas. Por favor, Fernando. Essa depreciação moral
ela leva a um raciocínio que é a destruição do capital, tá? De tempos em tempos, pela queda do lucro, tá? Pela crise, algumas indústrias que têm uma lucratividade muito baixa são destruídas, saem de mercado. A outra é a guerra. A guerra, a Alemanha, por exemplo, ela teve que ser reconstruída, porque toda a sua infraestrutura industrial foi destruída, e quando ela foi reconstruída, ela foi reconstruída a partir de um nível tecnológico muito mais elevado. Então, todas as fábricas que estavam com máquinas já desgastadas, obsoletas, foram trocadas pela mais recente tecnologia, pegando uma produtividade muito grande, o que não aconteceu com os Estados Unidos, aconteceu também com o Japão. Então, a guerra, essa destruição criativa também que o Schumpeter falava, vem nesse sentido do desgaste moral, né? Era isso. Mas só aproveitando esse ponto, porque acho que é importante essa questão mesmo, né? Você está associando esse desgaste moral com esse desgaste, no caso da destruição de capital nas guerras. Eu não sei se eu entendi esse ponto, porque o desgaste moral, e aí te passo a palavra já na sequência, se você quiser comentar, se eu entendi, ele é um desgaste de ordem, vamos dizer assim, tecnológica, né? Você tem um progresso técnico, aprimoramento das máquinas. Eu costumo ver sempre, embora não seja exatamente uma produção industrial, mas eu tinha um amigo meu que trabalhava numa dessas empresas que são consultoras, antigamente chamavam, não sei se chama ainda, Big Four, né? E aí ele me comentava que a cada 6 meses trocava o computador dele, não sei o que, tinha uma mudança assim. E eu quando ele me falava isso, eu lendo do Marx, me parece que isso tem a ver com desgaste moral, né? De certa maneira, os equipamentos vão sendo substituídos antes do seu desgaste técnico completo, né? Porque vai, na verdade, aparecendo máquinas novas e a concorrência acaba exigindo isso. Mas aí você, Fernando, colocou esse desgaste moral associado à destruição das guerras. Eu não sei se eu entendi. Não, é isso mesmo. Na verdade, o Departamento 1 tem um processo de inovação muito mais rápido que o Departamento 2. Então, ele torna muito mais rápida a obsolescência do maquinário do Departamento 2. Então, bom, isso também é motivo de crise, né? Porque, então, a depreciação, né, tecnológica, se ela for, ela vem através do processo de inovação, o mais profundo da depreciação tecnológica devido a uma inovação tecnológica, e tenha as inovações incrementais, né? Então, mas aonde isso aparece de uma maneira muito clara na crise, a crise destrói capitais. O fato de você tornar obsoleto uma fábrica, na verdade, é uma destruição do capital. É uma destruição do capital necessária para o aumento da taxa de lucro. Mas essa destruição do capital pode ser com guerra ou sem guerra. Quando é com guerra, é muito mais rápido. Porque aí é isso que eu estou querendo dizer. Isso vai mostrar. Isso fica muito claro no caso do Japão e no caso da Alemanha, né? E também, posteriormente, da Coreia do Sul, né? Bom, era isso. Não, eu entendi, acho que, sem dúvida, né? A destruição da guerra, né? A destruição mais imediata, mais rápida, né? Disso. Aí só uma coisa também que eu
percebi, o Marx... então, na verdade, são 3 tipos de desgaste aqui que ele está chamando a atenção, né? Primeiro, esse técnico, que é duplo, né? Pelo uso e pelo não uso, né? Que isso também é curioso, né? O não uso também causa desgaste, né? E aí, talvez a maneira... poderia dizer que isso tem a ver com desgaste moral, mas, é claro, também para uma... Pensa no caso de uma empresa, né? Você tem uma máquina parada, mesmo que ela esteja parada, ela continue ali sem desfazer-se, né? Sem enferrujar, sem nada, ela está parada, né? Então, na prática da contabilidade da empresa, é como se ela, o não uso dela se tornasse um custo, né? Porque você tem que limpar a máquina, você tem que, né, manter sei lá, um espaço ali que poderia ser um estoque, poderia ser um insumo, poderia ser uma máquina funcionando, está ocupando para uma máquina parada, né? Então, esses dois dimensões técnicas, me parece, né, do desgaste é importante. E o terceiro seria esse moral, né, que seria esse... Então, seriam 3 tipos de desgaste, né? Fernando? Não, exatamente. Esse ponto da máquina parada é muito importante, especialmente quando há um rebaixamento do nível de atividade, quando as empresas passam a ter capacidade ociosa. Então, assim, não, nós temos capacidade ociosa se nós aumentarmos o nível da produção, não vai gerar inflação. Né? Em geral, isso é uma máxima que tudo. Então, por exemplo, quando você chega a um nível de a capacidade instalada é 100, eu estou com 80%. Então, eu estou muito próximo de um certo esgotamento da minha capacidade produtiva. Agora, se eu tiver abaixo, se eu tiver 60% o nível de produção, então eu tenho um 20% ainda para aumentar o nível de produção sem, na verdade, novos investimentos. Acontece que quando você tem um nível de atividades muito abaixo da sua capacidade produtiva, você tem custo. E a turma se esquece desses custos, que é o custo da manutenção das máquinas paradas. Então, ele acha que não tem custo. Ou então, a ociosidade tem custo. Né? A ociosidade tem custo. Então, esse que é o ponto mais importante, né? Aí. Agora é isso, só. Só avisando, minha luz voltou aqui, que eu deixei a tomada ligada, ligou. Eu até reparei quando deu uma clareada aí maior. Maravilha. Bom, até eu... Desculpa pausar assim muito, mas esse ponto eu queria mostrar aqui um negócio. Como, na verdade, aparece o que o Marx está falando, né? Aparece na contabilidade das empresas, né? E aí, com esse nome, ao invés de não nome de desgaste, né? Mas aqui eu estou aqui com esse site aqui, que dá para olhar o balanço das empresas listadas na B3, né? Eu abri aqui uma empresa qualquer, como a Gerdau, né? Empresa D1, né? De meio de produção. E aqui eu estou vendo a demonstração do valor adicionado dela. Você vai vendo aqui que chega nessa parte aqui, ó. Cadê aqui? Essa rubrica 7.4.01, depreciação, amortização e exaustão, né? Então, a empresa contabiliza isso, né? Ela tem que registrar, né? Óbvio, importante isso aí, né? Não pode ser um negócio aleatório. Embora o Marx está falando ali no texto, ele está mais descrevendo a lógica da coisa, talvez porque nem tivesse tantas condições de mensurar isso, não sei, né? Mas só fazendo essa observação que não, isso aí está presente, isso é uma das coisas que está bem presente nas empresas, né? No contabilidade das empresas. Deixa eu voltar a projetar aqui o texto. Só não gostei desse, eu só não gostei desse termo, desgaste moral. Eu não sei porque que ele colocou a palavra moral.
nesse trecho, assim, pro leitor leigo, assim, óbvio, né? Mas pro leitor leigo vai achar que está tratando uma relação como se fosse uma relação totalmente moral, digamos assim, né? Não sei se. Poderia ser desgaste material, sabe? Não sei, mas enfim, não sei o que se passa na cabeça dele. Porque é meio subjetivo, né? E também a questão da concorrência, porque tem certas mudanças que, na verdade, vão acontecendo na indústria, mas não necessariamente e precisariam acontecer, né? Tem um elemento subjetivo ali, que não é um subjetivo da escolha, mas é devido à dinâmica da concorrência em tais lugares. Enfim, imagino que tem a ver com isso, mas de fato você tem razão. Falar desgaste moral acaba não imediatamente associando ao que de fato é, né? Se fosse então um desgaste tecnológico, talvez ficaria mais fácil de perceber, né? Warlen. Ó, só informando que a luz acabou de novo, ó, que sacanagem. Mas tá assim, ó, por assim dizer, um desgaste moral. É como se ele estivesse fazendo aí, olha, para comparar esse desgaste da marca, é como se a gente estivesse fazendo uma comparação de alguém, por exemplo, que moralmente se desgasta perante uma coisa superior e tal. Acho que é, por assim dizer, um desgaste moral, né? Então, assim, ele Realmente, está você tem razão. buscando, né? Está buscando aí. Ele está querendo dizer que ela se desvalorizou em relação à outra. É como se, né, o Neymar tivesse desvalorizado em relação ao Lamine Yamal aí e tal. Moralmente. É um bom exemplo. Vai lá, Fernando. E não, esse ponto eu acho muito importante, porque parece que no livro 3 ele vai tratar de como convivem empresas com níveis tecnológicos distintos dentro do mesmo setor, né? Isso vai afetar a formação de preço, né? E então, porque não é uniforme, quer dizer, o nível tecnológico não é uniforme no setor. Tem empresas com nível tecnológico mais elevado e tem empresas com nível tecnológico menos elevado. Então, como é que elas se comportam, né? Então, ele vai desenvolver a ideia do nível de produção, o nível de produção médio socialmente aceitável, coisa desse tipo. Então, esse tópico aí é um tópico introdutório, porque ele vai desenvolver isso muito bem posteriormente no convívio de empresas com níveis tecnológicos distintos e como elas se comportam, né, dentro de um mesmo setor. Me lembrei também agora de isso aí que é importante mesmo que o Fernando falou, né? As empresas, por mais que atuem no mesmo ramo, né, tem produtividades distintas, né, composições distintas, né? Então, mas eu me lembrei o negócio do aviões, né? As empresas de avião, o avião elas não usam até ele cair, né? Elas usam ele até depois vai sendo substituído, né? Daí tem até uns lugares que são cemitérios de aviões, né? Nos desertos aí, não lembro se é no Egito, mas tem um lugar deserto aí no Oriente Médio que é tipo assim, um espaço cheio de aviões lá que estão lá jogados, né? Na verdade, são aviões, muitos deles até poderiam ser funcionados, tal, mas na dinâmica da concorrência exige sempre substituir antes que eles se esgotem totalmente, né? Isso também gera um problema, né? Porque, embora o Marcos está falando, mas isso vai gerando uma montanha de lixo, né? Mas vamos lá. Vou continuar aqui, então, a leitura. Onde eu parei aqui nas notas que a gente ia ler. Notas de rodapé, 147, 148. 147 é só uma citação desse Babbage sobre a economia da maquinaria, abre aspas, calcula-se, grosso modo,
que construir uma única máquina segundo um modelo novo tem o mesmo custo da reconstrução da mesma máquina segundo esse mesmo modelo. Ó, aqui é uma citação que vai bem na linha que a gente estava falando, né? E a 148, também uma citação, no caso do mesmo texto desse Babbage, que abre aspas. Nos últimos anos, introduziram-se tantas e tão importantes melhorias na fabricação de tules que uma máquina bem conservada, cujo preço de custo original fora de 1.200 libras esterlinas, foi vendida por alguns anos depois por 60. Os aperfeiçoamentos se sucediam numa velocidade tal que as máquinas restavam inacabadas nas mãos de seus construtores, tendo se tornado antiquadas pelos inventos mais bem-sucedidos. Fecha aspas. O Marx continua aqui, né? Eu não sei aqui se ele está continuando a citação ou se ele está falando, mas diz assim: por esse motivo, nesse período de tempestade e ímpeto, os fabricantes de tule estenderam a jornada de trabalho das 8 horas originais para 24 horas, com 2 turnos de pessoal. Eu acho que deve ser a citação continuada até o final ali, né? Aí fecha aspas. Então, Não, aí, Léo, oi. esse tempestade, ímpeto aí, Sturm und Drang, é o lema do romantismo alemão. Olha só, não sabia não. Sturm und Drang. a interpretação que eu dou desse texto, eu não sei absolutamente se eu estou certo, é que os compradores de máquina, né, ficaram numa situação muito difícil, porque antes quem produzia a máquina ficou com máquinas sem ser concluídas, porque um concorrente já estava fazendo uma máquina superior àquela que ele estava construindo. Então, os consumidores dessa máquina ficaram numa situação difícil. Eu vou comprar uma máquina nova ou eu vou continuar com a minha? Se eu comprar uma máquina nova, ela vai ficar obsoleta muito rápido. Então, eu prefiro ficar com a máquina velha e estender a jornada de trabalho. Foi isso que porque ficou no impasse. Eu vou comprar por quê? Porque amanhã ela vai ficar obsoleta, então eu vou ficar com a minha, mas se eu ficar com a minha, eu fico com menos produtividade. Como é que eu compenso isso? Né? Assim que eu entendi. Faz sentido, realmente faz sentido. Voltando então para o texto. Permanecendo inalteradas as demais circunstâncias e com uma jornada de trabalho dada, a exploração do dobro de trabalhadores exige igualmente a duplicação da parcela do capital constante investido em maquinaria e edifícios, assim como daquela investida em matéria-prima, matérias auxiliares, etc. Com a jornada de trabalho prolongada, amplia-se a escala da produção, enquanto o capital investido em maquinaria e edifícios permanece inalterado. É bem isso aí que eu acho que tem a ver com o que o Fernando acabou de dizer, e tem uma nota de rodapé, que é mais uma citação, agora do Torrens, né, nesse texto aqui de 1834, que diz assim, abre aspas, é evidente por si só que, com as oscilações do mercado e as expansões e contrações alternadas da demanda, haverá constantemente ocasiões em que o manufaturador poderá empregar capital circulante adicional sem empregar capital fixo adicional. Sempre que se puder trabalhar quantidades adicionais de matéria-prima sem incorrer em despesas adicionais com edifícios e maquinaria.
Eu vou me arriscar a dar um exemplo histórico disso aí. No plano cruzado, houve um aumento extraordinário de demanda, porque houve, os preços ficaram fixos. Então, e com o juro ficou baixo também. Então, todo mundo queria trocar dinheiro por mercadoria. E também com a inflação ficou baixa, então o poder de compra ficou um pouco mais elevado. Então, a demanda explodiu. Com a demanda explodiu, as fábricas começaram a trabalhar com muita intensidade, com muita. Então, foi em quase todas as fábricas entraram com o quarto turno. O quarto turno, normalmente você tem 3 turnos e você tem um domingo que o pessoal não trabalha. Com o quarto turno, dava para trabalhar ininterruptamente. Então, esse é um caso. Então, o maquinário ficou muito mais usado, porque com o quarto turno. Isso deu problemas, tem um problema de qualidade muito importante, porque com uma demanda muito forte e com as máquinas não sendo usadas com muita intensidade, os problemas de manutenção começaram a aparecer, eram sistematicamente adiados, porque se você para a máquina, você para a produção. Então, ao longo do tempo, isso teve consequências industriais muito fortes, né, em termos de qualidade e em termos de custo de manutenção das máquinas. Um outro ponto importante é que, na manufatura, em geral, você tem uma determinada máquina e você tem um determinado número de homens fixo para operar aquela máquina. Então, a grande questão é falar assim, olha, se eu tenho 3 homens por uma máquina, eu não posso colocar 2, porque não dá, porque a tecnologia usada obriga daquela máquina a ter 3 pessoas. E é uma luta muito grande para colocar 2 e os operários querem que coloque 4, né? Então, aí, na verdade, o único jeito que você tem, ou você troca a máquina, ou você alonga o período de produção da máquina. Não tem jeito, né? Então, o plano cruzado foi um exemplo histórico muito claro disso aí, tá? E depois teve toda a crise que vocês conhecem, né? Bom, era isso que eu queria falar. Não, bem interessante essa comparação. E aí eu até fiquei pensando aqui uma coisa, porque, bom, o colapso do plano cruzado muitas das vezes é atribuído à questão dos congelamentos de preço, de prolongar o congelamento de preço por questões da eleição que ia ter. Então, o Sarney queria que prolongasse isso, não sei o quê, mas você está colocando uma coisa que é a partir do Marx que poderia nos levar a pensar o colapso do cruzado não por essa questão da esfera da circulação, vamos dizer assim, monetária, mas porque como essa medida vai forçar esse prolongamento da jornada de trabalho, isso vai contratar mais pessoas, vai demandar mais em matérias-primas, insumos, e talvez a economia brasileira ali naquele momento não tivesse condições de digamos assim, atender a essa demanda maior em termos de matéria-prima, não sei. Aí isso poderia talvez desembocar em alguns problemas setoriais que vão, né, ajudando a colapsar. Isso mesmo. Estamos no caminho mais pela produção, né? Interessante, dá para pensar isso aí. O que, de certa maneira, também leva a refletir um pouco sobre, enfim, o próprio desenvolvimento econômico, né? Porque dependendo da dinâmica, esse prolongamento pode ter repercussões, né? Dentro de uma economia nacional. Bom, vou continuar aqui, peraí, acho que tem mais... A gente leu pouco, né? Mas vamos tentar terminar aqui esse item, pelo menos. Nós paramos aqui.
Por isso, não só cresce o mais-valor, como decrescem os gastos necessários para a sua extração. É verdade que isso ocorre também ocorre em maior ou menor medida em todo o prolongamento da jornada de trabalho, mas aqui ele tem um peso mais decisivo, porquanto a parte do capital transformado em meio de trabalho é, em geral, mais importante. Outra nota de rodapé aqui, né, que o Marx diz assim: a circunstância mencionada no texto serve apenas para tornar mais completa a exposição, uma vez que só no livro 3 tratarei da taxa de lucro, isto é, da relação do mais-valor com o capital total adiantado. Com efeito, voltando para o texto, com efeito, o desenvolvimento da produção mecanizada fixa uma parte sempre crescente do capital numa forma em que ele, por um lado, pode ser continuamente valorizado e, por outro, perde o valor de uso e valor de troca tão logo seu contato com o trabalho vivo seja interrompido. Aí é uma citação aqui desse sênior, né, Nassau Sênior, que diz assim, abre aspas, quando um trabalhador agrícola, ensina o Sr. Ashworth, magnata inglês do algodão, ao professor Nassau Sênior, continuando aqui, põe de lado sua pá, né, quando o trabalhador agrícola põe de lado sua pá, ele torna inútil, por esse período, um capital de 18 pence. Quando um dos nossos, aí o Marx acrescenta, isto é, um dos operários fabris, continuando a citação, abandona a fábrica, ele torna inútil um capital que custou 100 mil libras esterlinas. Fecha aspas. E aí volta para o Marx. Ora, onde já se viu tornar, entre aspas, inútil, mesmo que por um instante, apenas um capital que custou 100 mil libras esterlinas? É de fato uma atrocidade que um de nossos homens abandone a fábrica por uma única vez. O volume crescente da maquinaria, como adverte Sênior, doutrinado por Ashworth, torna, entre aspas, desejável um prolongamento cada vez maior da jornada de trabalho. Mais uma nota de rodapé. No caso, é um relatório dos inspetores de manufaturas, de outubro de 1862, que diz assim, abre aspas, a grande proporção do capital fixo em relação ao capital circulante torna desejável uma longa jornada de trabalho. Fecha aspas. Aí o Marx, né, complementa. Com o uso crescente da maquinaria, etc., aí continua, abre aspas, intensificam-se os motivos para prolongar a jornada de trabalho, já que esse é o único meio de tornar lucrativa uma grande proporção de capital fixo. Fecha aspas. E mais à frente continua, abre aspas, numa fábrica, há diversos gastos que se mantêm constantes, independentemente de ela trabalhar mais ou menos tempo, como o aluguel dos edifícios, os impostos locais e nacionais, o seguro contra incêndios, o salário pago a diversos trabalhadores permanentes, o desgaste da maquinaria, além de várias outras despesas, cuja proporção em relação ao lucro decresce na mesma razão em que o volume da produção aumenta. Fecha aspas. Voltando aqui para o texto, a máquina produz mais valor relativo não só ao desvalorizar diretamente a força de trabalho e indiretamente baratear esta última por meio do barateamento das mercadorias que entram em sua reprodução, mas também porque, em sua primeira aplicação esporádica, ela transforma o trabalho empregado pelo dono das máquinas em trabalho potenciado, eleva o valor social do produto da máquina acima de seu valor individual e, assim, possibilita ao capitalista substituir o valor diário da força de trabalho por uma parcela menor de valor do produto diário.
Durante esse período de transição, em que a indústria mecanizada permanece por uma espécie de monopólio, os ganhos são extraordinários, e o capitalista procura explorar ao máximo esse, abre aspas, primeiro tempo do jovem amor, fecha aspas, e por meio do maior prolongamento possível da jornada de trabalho. A grandeza do ganho aguça a voracidade por mais ganho. Tem uma nota de rodapé aqui, que é só essa citação modificada de Schiller, a Canção do Sino, né? São os versos 78, 79, que diz assim, abre aspas, ó, que dure para sempre o frescor do belo tempo do jovem amor. Fecha aspas, é uma nota do tradutor. Warley? Não, só chamar a atenção aí, porque para a categoria da mais-valia extraordinária, mas também isso aí poderia ser generalizar para a discussão que nós vamos ter no livro 3 da renda. Quem tem um monopólio tecnológico adquire um lucro extra, uma mais-valia extraordinária, né? Olha lá, ele está tendo ganhos extraordinários porque, né, ele tem, vamos dizer, custos menores em relação a quando a coisa toda se equaliza lá e tudo aquilo tudo lá, né? Então, aí sair na frente, vamos dizer assim, tecnologicamente, ele assegura esse ganho extraordinário. Enquanto isso for monopólio seu, então você vai ter um ganho permanente. Por isso que os segredos industriais são coisas muito importantes e valiosas, né? E, às vezes, enfim, vazam aí, tem notícias sobre isso, né? Mas eu acho que é um negócio bem, bem importante aí na indústria, né? Porque isso pode assegurar coisas, né, como que o Marx está chamando aqui, ganhos extraordinários. Né? Fernando? Eu não sei se vocês viram, saiu uma notícia sobre a abertura comercial do Brasil, né? E que o Brasil é um país muito fechado. E durante lendo o artigo, ele falava que a importação de máquinas tem uma alíquota, uma das maiores alíquotas do mundo no Brasil. E que isso aí, esse articulista conservador achava errado, porque a importação de máquinas aumenta a produtividade do departamento do departamento 2, que vai usar para bens de consumo. Então, você taxando muito a importação de máquinas, você está não promovendo o aumento da produtividade nacional, né? E aí, aí você vê, por exemplo, o que aí se mistura, né? Você está proibindo a importação de máquinas, né? Que vão substituir as máquinas obsoletas brasileiras. No entanto, você não consegue produzir máquinas aqui. Porém, se você não desenvolve o departamento 1, você também fica privado da inovação. Quer dizer, você fica que nem o Lenin falava em relação ao problema agrário lá da Rússia do século XIX, né? Quer dizer, ela não aumentava a produtividade por causa que ela não produzia máquinas agrícolas, né? Do departamento 1. Então, ela estava falando que faltou o departamento 1. Então, a crítica da abertura comercial para criticando a importação de máquina tem um caráter contraditório. Se ela aumenta a produtividade do departamento 2, ela atrofia o departamento 1. Atrofiando o departamento 1, você se priva da inovação. Aí você fica refém do departamento 1 dos países centrais. Né? Bom, é só para essa discussão está muito ligado ao problema da industrialização no Brasil, né? Bom, era isso que eu queria falar. Aí, ligando esse problema da obsolescência tecnológica.
Sim, importante mesmo. No caso do Brasil, né, até uma coisa curiosa aí esse D1, D2, mas foge do livro 1 aqui, né? Entraria no livro 2 do Capital. Vamos seguir aqui no texto. Com a generalização da maquinaria, no mesmo ramo de produção, o valor social do produto da máquina decresce até atingir seu valor individual. E assim, estabelece a lei de que o mais-valor não provém das forças do trabalho, que o capitalista substitui pela máquina, mas, inversamente, das forças de trabalho que ele emprega para operar esta última. O mais-valor provém unicamente da parcela variável do capital. E vimos que a massa do mais-valor é determinada por dois fatores, 2 pontos. A taxa do mais-valor e o número de trabalhadores simultaneamente ocupados. Dada a extensão da jornada de trabalho, a taxa de mais-valor é determinada pela proporção em que a jornada de trabalho se divide em trabalho necessário e mais trabalho. O número de trabalhadores simultaneamente ocupados depende, por sua vez, da proporção entre as partes variável e constante do capital. Ora, é claro que a indústria mecanizada, por mais que a custa de trabalho necessário expanda o mais trabalho mediante o aumento da força produtiva do trabalho, só chega a esse resultado ao diminuir o número de trabalhadores ocupados por um dado capital. Ela transforma em maquinaria, isto é, em capital constante, e não produz mais valor, uma parcela do capital que antes era variável, isto é, que antes se convertia em força de trabalho viva. É impossível, por exemplo, extrair de 2 trabalhadores o mesmo mais-valor que de 24. Se cada um dos 24 trabalhadores fornece somente 1 hora de mais trabalho em 12 horas, eles fornecem, em conjunto, 24 horas de trabalho, ao passo que 24 horas é o tempo de trabalho total dos 2 trabalhadores. Na aplicação da maquinaria à produção de mais valor reside, portanto, uma contradição imanente, já que dos 2 fatores que compõem o mais-valor fornecido por um capital de dada grandeza, um deles, a taxa de mais-valor, aumenta somente na medida em que reduz o outro fator, o número de trabalhadores. Essa contradição imanente se manifesta assim que, com a generalização da maquinaria no ramo industrial, o valor da mercadoria produzida mecanicamente se converte no valor social que regula todas as mercadorias do mesmo tipo. E é essa a contradição que, por sua vez, impele o capital sem que ele tenha consciência disso, a prolongar mais intensamente a jornada de trabalho, a fim de compensar a diminuição do número proporcional de trabalhadores explorados por meio do aumento não só do mais trabalho relativo, mas também do absoluto. Tem uma nota de rodapé aqui, 153, que Marx diz assim: a razão pela qual essa contradição imanente não se torna consciente para o capitalista individual, e assim, tampouco para a economia política que se move no interior de suas concepções, será exposta nas primeiras seções do livro 3. Voltando aqui para o corpo do texto principal. Se, portanto, o emprego capitalista da maquinaria cria, por um lado, novos e poderosos motivos para o prolongamento desmedido da jornada de trabalho, revolucionando tanto o modo de trabalho como o caráter do corpo social de trabalho, e assim, quebrando a resistência a essa tendência, ela produz, por outro lado, em parte mediante o recrutamento para o capital de camadas da classe trabalhadora que antes lhe eram inacessíveis, em parte liberando os trabalhadores substituídos pela máquina, uma população operária redundante, obrigada a aceitar a lei ditada pelo capital.
Daí, este notável fenômeno na história da indústria moderna, a saber, de que a máquina joga por terra todas as barreiras morais e naturais da jornada de trabalho. Daí o paradoxo econômico de que o meio mais poderoso para encurtar a jornada de trabalho se converte no meio infalível de transformar todo o tempo de vida do trabalhador e de sua família em tempo de trabalho disponível para a valorização do capital. Antes tinha uma nota aqui, 154, né? O Marx diz assim: um dos grandes méritos de Ricardo consiste em ter conceituado a maquinaria não apenas como meio de produção de mercadorias, mas também de população redundante. E aí vem uma citação direta, aqui que o Marx vai fazer, desse... Ô, Léo, só uma dúvida, esse redundante está certo? Cadê aqui? É. Supérfluo, não sei, porque às vezes eu fico lá no... Depois tem que consultar em outras traduções do Capital para ver se está como redundante, né? Mas eu acho que você tem um ponto, não fica tão claro, né? Aqui também aparece como redundante, né? Eu acho que vem do francês, provavelmente, né? Enfim. Mas eu acho que está falando de uma população supérflua, né? De um excesso de população. Né? Eu entendo isso. Né? Mas depois eu vou procurar aqui, eu não, na outra tradução, agora que eu não estou com ela. Né? Mas vamos aqui para citação direta, né? Que ele está fazendo desse Bise, Filosofia de Aristóteles, texto de 1842, né? Abre aspas. Sonhava Aristóteles, o maior pensador da antiguidade, dois pontos. Se cada ferramenta, obedecendo a nossas ordens ou mesmo pressentindo-as, pudesse executar a tarefa que lhe é atribuída, do mesmo modo como os artefatos de Dédalo se moviam por si mesmos ou como as trípodes de Hefesto se dirigiam por iniciativa própria ao trabalho sagrado, se, assim, as lançadeiras tecessem por si mesmas, nem o mestre artesão necessitaria de ajudantes, nem o senhor necessitaria de escravos. Fecha aspas. Voltando para o Marx, e Antíparo, poeta grego da época de Cícero, elogiava a invenção do moinho hidráulico para a moagem de cereais, essa forma elementar de toda a maquinaria produtiva, como libertadora das escravas e criadora da idade do ouro. Tem aqui mais uma nota. Que o Marx diz assim: apresento aqui o poema na tradução alemã de Stolberg, pois, tanto quanto as citações anteriores sobre a divisão do trabalho, ele caracteriza a antítese entre a visão antiga e a moderna. Abre aspas. Poupem a mão, moedoras, ó moleiras, e durmam em paz, que o galo lhes anuncia amanhã em vão. Às ninfas ordenou Deméter o trabalho das moças, e lá se vão elas a saltar sobre as rodas. Pois que rodem os eixos com suas varas, e em círculo movam a peso da pedra giratória, mas nos deixem viver a vida dos pais e alegrar-nos, sem trabalho, com a dádiva que a deusa nos traz. Voltando aqui para o Marx, abre aspas, os pagãos, sim, os pagãos, fecha aspas, volta para o Marx, como descobriu o sagaz Bastiat,
e, antes dele, o ainda mais arguto McCulloch, esses pagãos não entendiam nada de economia política nem de cristianismo. Não entendiam, entre outras coisas, que a maquinaria é o meio mais eficaz para o prolongamento da jornada de trabalho. Justificavam, ocasionalmente, a escravidão de uns como meio para o pleno desenvolvimento humano de outros. Mas pregar a escravidão das massas como meio para transformar alguns arrivistas toscos ou semicultos em fiandeiros proeminentes, grandes fabricantes de embutidos e influentes comerciantes de graxa de sapatos, para isso lhes faltava o órgão especificamente cristão. Bom, terminou aqui esse subitem B, né, que era sobre o prolongamento da jornada de trabalho. E, bom, acho que a gente para a leitura aqui, mas podemos ainda fazer mais uma rodada aí de questões, comentários, se alguém quiser fazer alguma ponderação aí. Vai lá, Fernando. Não, aquele negócio de população redundante é população disponível, é uma população não absorvida pelo mercado de trabalho. Tá? É isso que eu vi no texto aqui. Onde é que está aqui a população redundante mesmo? Não, o que o Farley falou, que Sim, aqui achei. essa população redundante, né? Redundante. Operária não, é uma disponível, que não está sendo absorvida. A ideia do população supérflua, não é? Supérflua, exato. Sim. Ian? A minha questão era com a tradução se estava certo, redundante, mas parece que está no Ricardo, né? Vai lá, Ian. Na versão que eu estou aqui, está população trabalhadora excedente. É a nota 154, né? Essa aqui. Isso. População Você está pela da trabalhadora. discriminação brasileira, né? Entendi. Então, excelente. Vou até Não, Ô, Ian, só olha na nota fazendo favor aí, se aparece ali na nota lá que faz menção ao texto do Ricardo, fazendo favor. Faz, ó. Um dos grandes méritos de Ricardo foi ter compreendido que a maquinaria não era apenas meio de produzir mercadorias, mas também população excedente. Eles utilizam o termo população excedente. Não, eu queria só fazer eu acho que vocês facilitaram bem a exposição, tocaram nas questões centrais. O final dessa sessão é maravilhosa, né? O Marx citando Aristóteles, muito boa, né? Eu queria só perguntar, uma dúvida mesmo, esse trabalho potenciado que o Marx fala, quando ele está falando da lua de mel dos capitalistas, né? Possibilitado pela maquinaria, e aí o Arley trouxe a questão da renda, né? Se isso vai acontecer na renda de monopólio ou na renda diferencial 2? Ou nas duas coisas? Mas, enfim, a gente pode responder isso no outro encontro, né? Da segunda, quando chegar no debate da renda, né? Valeu. Não, olha só, aí tem uma polêmica aí, porque a terra é um monopólio natural, né? Essa é uma condição para ter renda, ela não pode ser reproduzida pelo trabalho. Agora, suponha que renda de monopólio é uma outra categoria, né? Tem uma polêmica aí, principalmente da escola argentina e tal, vai dizer que tem renda que é monopólio, mas veja, se você tem na sua terra uma queda d'água, que é um monopólio natural, essa queda d'água eleva a produtividade,
E aí, quando você tem ali aquele mecanismo da equalização dos preços de produção, essa queda d'água, ela te garante um ganho diferencial por ser um monopólio natural. Isso é uma renda diferencial 1. Tá? Então, ou seja, por você ter ali a queda d'água que você não construiu, isso elevar a sua produtividade, quando equaliza a taxa de lucro lá, então você se apropria ali de uma renda diferencial tipo 1. Tem a renda diferencial de tipo 2, que aí são as melhorias que você introduz na terra, que te permite se apropriar de um... O que eu chamei a atenção? Estou chamando a atenção que o mesmo mecanismo que o Marx aplica para explicar a mais-valia relativa, que são os ganhos de produtividade, né, aquele que sai na frente tem um lucro extraordinário, enquanto só ele tiver aquela tecnologia, quando você tem os mecanismos de mercado de equalização, tal, capítulo 9 lá, ele vai ter um lucro extraordinário. Estou dizendo que essa mesma lógica se aplica à terra. Só que tem uma outra tradição que vai discutir a renda da terra, aí sim, por preços de monopólio, aí é outra discussão, né? É uma polêmica que tem, por exemplo, na Argentina, entre a escola do Inigo Carreiras e a escola do Astarita, por exemplo. Estou dizendo, eu me filio à parte que está dizendo, olha, é a mesma discussão que está sendo feita ali no capítulo 10, está sendo feita lá, guardadas as proporções na discussão da renda, tá bom? Eu só queria chamar a atenção sobre uma nota que ele fala assim, quanto maior o capital fixo, se a fábrica para, um prejuízo é enorme. Então ele fala, se um trabalhador agrícola para, tem um prejuízo de 18 pences, né? Pence. E se um trabalhador industrial para, tem 100 mil libras, né? Então, isso mostra uma contradição, né? Quer dizer, na verdade, quando você aumenta o capital fixo, você fica muito mais sensível à greve, né? A greve tem então, os trabalhadores também ganham força por parar essa fábrica. Eu lembro vocês não pegaram isso nas greves do final dos anos 70, começo dos anos 80, tinha a greve da vaca louca, né, parar as fábricas de uma maneira um tanto aleatória. Depois teve um outro tipo de greve, que era parar a cadeia produtiva inteira. Quer dizer, então você pegava a indústria que era uma indústria que fornecia componentes para as montadoras, e ela era crítica, porque era a única praticamente que fazia, ou aquela que tinha a produção mais elevada, e uma greve nessa fábrica não só pararia a produção dessa fábrica, como pararia a produção da cadeia produtiva inteira. Isso foi feito nas greves do começo dos anos, no fim dos anos 70, no começo dos anos 80, né, aqui no Brasil. Ok, é isso. Bom, não vi ninguém falando nada aí, mas só comentar umas coisas. Eu acho que o Arlen já deu um horizonte aí da discussão, né? Uma coisa, outra coisa, mas essa categoria do trabalho potenciado, ela é um assunto assim interessante de pensar, né? Eu acho que aparece aqui nesse momento, na medida em que o Marx está apontando como tem um certo estímulo para enfim, para máquinas, né? Para o desenvolvimento da maquinaria, e como, na verdade, aqui nesse subitem específico está falando que isso tem a ver com o prolongamento da jornada de trabalho, né? Então, o desenvolvimento da maquinaria também vai estar associado a um prolongamento da jornada de trabalho, vai trazer consigo isso, né? A questão do trabalho potenciado, eu acho que aparece porque esse trabalho potenciado, ele é o trabalho que produz valor por mais valor por hora de trabalho do que aquele trabalho sem ter esses aparatos técnicos da maquinaria envolvido. Eu acho que isso aponta para outras discussões, né, que não fogem um pouco desse subitem aqui que a gente está falando, né, mas
Mas aí vai ter a ver, sim, com a questão da renda, em algum. Tem a discussão tem a ver com a questão da renda da terra, né? Mas eu acho que aí são outras questões, né? De certa maneira, o que eu acho mais chama atenção nesse subitem que a gente leu aqui é porque o Marx está apontando que o desenvolvimento da maquinaria ele vai trazendo consigo não o fim do trabalho, né? Mas ele vai, na verdade, trazendo consigo mais trabalho, né? Porque é claro, da concorrência capitalista, né? Então você vai aumentar o turno de trabalho, você vai, enfim, claro, é uma coisa dialética, né? Eu estou falando que, por um lado, ele também cria a possibilidade de trabalharmos menos, né? Óbvio, né? Mas essa é uma possibilidade fora dos marcos de uma sociedade controlada pelo poder burguês, né? Acho que é um pouco o que aparece ali, né? Mas é curioso. O Arlen levantou a mão. Por favor, Arlen. Assim, é engraçado, porque, de fato, a discussão do trabalho potencializado, ela tem até um componente político, né? É um pouco de uma disputa política, aquela discussão da transferência de valor ou não entre países e tal. Mas eu queria falar dessa parte, eu tô lendo Kurz, né, o Robert Kurz, eu estou querendo escrever uma comunicação para um seminário que vai ter aqui, e o Kurz vai dizer o quê? Que o desenvolvimento da maquinaria permite o capital ativar o seu limite último, né, lógico, que é justamente a expulsão de trabalho e apontar para o colapso do capitalismo. Se a gente pega essa parte aqui, é o Marx dizendo, olha, não é bem que o desenvolvimento da maquinaria vai expulsar tanto trabalhador ao ponto do sistema colapsar, né? Porque o trabalhador que sai por um lado, com a ampliação da jornada que a maquinaria causa, é meio que você cria também postos novos de trabalho, né? Que o Kurz está dizendo que é o seguinte, nós chegamos num... Eu acho que Perdi o inclusão Arlen. de trabalho pelos novos ramos, por exemplo, que a maquinaria podia criar. Arlen, Então, como o trabalho é só um segundo, Arlen. capital, É só a internet. e o trabalho está sendo expulso do processo produtivo pelo desenvolvimento tecnológico, nós estamos... Aí eu tô lendo o curso para poder fazer o texto. Uma pena, viu, cara? Vou A até acho que eu pena caí, porque... né? Perdemos o seu raciocínio, Arlen. A gente não Eu conseguiu. caí? É que ficou a sua internet oscilando e aí não conseguimos ouvir o seu raciocínio, é o que o Ian estava dizendo. Se você quiser reformular, porque a gente realmente não conseguiu ouvir. Você está ouvindo a gente? Eu acho que ele caiu mesmo. Bom, então acho que vamos ficar por aqui, né? O Arlen caiu mesmo lá. Um abraço a todo mundo. Então, até semana que vem. Tchau. Tchau, gente. Um abraço.